Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que Jesus disse que excede todo entendimento, amém? Boa noite a todos, bem-vindo a essa nossa roda de conversa aqui, agora só às quartas-feiras, né? Porque domingo nós estamos fazendo já na igreja pela manhã, os cultos pela manhã. Aliás, senti falta de alguns irmãos na igreja pela manhã no domingo. Antes, nesse período da pandemia, alguns me perguntaram: e aí, pastor, quando é que volta? Estamos com saudade de ir ao culto nos templos, né? Mas eu senti falta de alguns irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nós iniciamos no domingo passado já o culto pela manhã, celebração ao nosso Deus com escola bíblica, com a palavra, com a ceia do Senhor, né? Primeiro domingo a gente sempre faz isso, né? Retomamos agora. Espero que no próximo domingo você esteja lá junto conosco, reunidos lá ainda com toda a segurança que precisa ter, com toda a precaução que precisa ter para esse tempo que ainda não cessou, que é esse tempo de pandemia, né? Mas hoje nós vamos falar aqui alguma coisa e eu quero convidar, antes de propriamente entrar na palavra, né? Uma palavra que a gente sempre fala, que sempre na presença de Jesus, ao redor do seu evangelho e sempre ministrados pelo Espírito Santo de Deus que dirige os nossos corações, amém, irmãos? Mas eu quero, antes de tudo, orar com você. Quero te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e orar comigo nesse momento. Feche seus olhos e me acompanhe em oração. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez e clamamos hoje pela tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha família, a vida da família dos meus irmãos, sobre os meus irmãos de modo geral, Senhor, sobre as famílias dos meus irmãos. Enquanto juntos nós dedicamos a ouvir a tua voz aqui através da tua palavra. Pedimos que seja assim, Pai, mas que tudo isso seja para a tua glória. E oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.
Amém, meus irmãos? Nós vamos conversar hoje sobre o texto que se encontra lá em Mateus, Evangelho de Jesus, conforme Mateus escreveu, no capítulo 5, tá? Quando Jesus fala das bem-aventuranças. E é um texto que eu gosto bastante, né? As bem-aventuranças. Evangelho de Jesus, me acompanha na sua Bíblia, conforme escreveu Mateus, primeiro evangelho aí, né? Um dos evangelhos sinóticos são parecidos, são muitos iguais, quase que iguais, né? Que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né? O que destoa um pouquinho é João, que fala do amor de Jesus, que dá uma outra roupagem para o evangelho, né? Então, Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 3, e ele diz assim, ó, palavras de Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito. Em Lucas, no capítulo 6, abrindo um parênteses aí, quando fala das bem-aventuranças, ele tira a expressão de espírito ou em espírito e fala bem-aventurados pobres. Mas aqui Jesus, em Mateus 5,3, ele diz: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Como o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, né? Os judeus então usavam o reino dos céus. É uma forma, é um registro literário de respeito e reverência ao nome de Deus. Então eles substituem por reino dos céus, mas quer dizer reino de Deus. É a mesma coisa então, tá bom, irmãos? Só para ficar bem entendido aí. Então, voltando aí, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Lembrando que Jesus, mais um parênteses aqui, lembrando que Jesus é o Filho de Deus e é chamado Príncipe da Paz. E por último, verso 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Amém? Graças a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Bom, explicando o texto para você, Jesus aqui ele fala dessas bem-aventuranças, né? E aqui ele praticamente identifica e descreve os seus discípulos, os seus seguidores. Ele vem falando que o reino de Deus chegou, né? E convidando as pessoas ao arrependimento e à fé. Então, arrependa-se e creia, o reino de Deus chegou. É isso que Jesus está dizendo. Ele vem aqui convidando a si mesmo, que convidando as pessoas que participem do reino de Deus, né? A mensagem de Jesus é uma convocação para que todas as pessoas se submetam ao reinado de Deus. E agora ele começa a falar com essa multidão aqui, identificando os que acolhem a sua mensagem, né? E aqueles que acolhem a chegada do reino de Deus, Jesus diz: vocês são bem-aventurados. É isso que ele está falando. Quando Jesus está falando isso, Jesus logo em seguida vai dizer que esses bem-aventurados aqui são sal da terra e luz do mundo. Jesus fala que eles são como uma cidade iluminada, né? Esses bem-aventurados são como uma cidade iluminada e uma cidade sobre um monte, uma cidade iluminada sobre um monte que não pode ser escondida, né? Então naquela época a Cidade Luz, hoje é Paris, né? A gente sabe que a cidade chamada Cidade Luz hoje é Paris, né? Mas naquela época a Cidade Luz era Roma, que era o grande império daquela época, né? Roma era a cidade iluminada, Roma era a cidade que levava a luz para os povos bárbaros, né? Mas Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que os iluminados, ou aqueles que refletem a luz de Deus na história, não são os romanos. Não é o Império Romano, mas a comunidade dos seus seguidores, os seguidores de Jesus, aqueles que andam no caminho, que acolhem o reino de Deus. Então esses é que são luz. Tá? Então Jesus está falando: olha, vocês que ouviram a minha convocação para que viessem participar do reino de Deus, vocês que se submeteram ao reinado de Deus, vocês é que são a comunidade iluminada. Então Jesus coloca a esperança do mundo nas mãos da sua comunidade. Mas ao mesmo tempo essa comunidade de Jesus é uma comunidade improvável, irmãos. Por quê? Porque essas pessoas que Jesus está identificando como bem-aventurados, está aí descrita no capítulo 4 de Mateus, versículo 23 a 25, que diz o seguinte: olha quem são essas pessoas que Jesus diz que são bem-aventurados, os que serão bem-aventurados, que as que caminham e seguem buscando o reino de Deus, né? Diz assim, ó, Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25.
Jesus foi toda a Galiléia, por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, entre eles endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Verso 25 e o último. E aí grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, de Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então, multidões começaram a se reunir ali em volta de Jesus, irmãos. Então eram pessoas enfermas, não é isso que está falando o texto? Doentes, endemoniadas, né? Epiléticas, paralíticas. Essa é a maneira como Lucas está descrevendo aquela multidão, uma multidão de miseráveis, né? Uma multidão de pessoas sofridas, né? Uma multidão de pessoas em desespero, praticamente as pessoas menos prováveis aí para serem identificadas como uma comunidade iluminada, como comunidade luz, como esperança para o mundo. Não faz muito sentido, né? Mas o que é que essas pessoas têm? Essa é a pergunta-chave. O que essas pessoas têm? Elas acolheram o reino de Deus. Elas estão marchando, trilhando, caminhando para o reino de Deus. Por quê? Porque Ashrei, que é uma palavra hebraica aqui, e essa é a coisa interessante, as traduções bíblicas, né, as línguas na Bíblia, então você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né, mas que Jesus falava hebraico, que falava também aramaico, né, e que algumas das falas que Jesus foram pronunciadas, elas foram pronunciadas no hebraico e aramaico. E tem o André Churraqui, que é um estudioso das línguas semitas, as línguas lá de trás, do passado, como a da Bíblia. Ele diz que a palavra grega Makarios, que vai ser traduzida como bem-aventurados ou felizes os que, né? Felizes os que. Na verdade, a palavra hebraica Ashrei, e o André Churraqui, ele diz que Asher significa pé. E Ashrei é o que caminha, é o caminhante. Então, esse povo está caminhando em direção ao reino de Deus. Então, Jesus está dizendo assim, ó, em marcha vocês que são pobres. Continuem marchando, continuem caminhando vocês que são pobres. Continuem marchando vocês que têm fome e sede de justiça. Continuem marchando vocês que chorem. Continuem marchando vocês que são pacificadores. A palavra de Jesus é uma palavra de estímulo, de encorajamento, e é uma palavra de consolo dizendo assim, olha, não desistam, não desanimem, não se entreguem, mas continuem marchando, porque vocês vão receber o reino de Deus. Por isso a palavra Ashrei é o que caminha, é o caminhante. Continuem marchando, vocês serão saciados, vocês serão consolados, vocês verão a Deus, vocês serão chamados filhos de Deus. Então não desistem, continuem caminhando, continuem marchando. É isso que Jesus está dizendo. E a pergunta é, para onde essas pessoas aqui estão marchando? Para onde elas caminham? Né? Elas caminham, elas marcham para o reino de Deus. O reino de Deus que já está presente na pessoa de Jesus, irmãos, o reino de Deus chegou então. Então elas acolhem a chegada do reino de Deus através de Jesus e elas se submeteram ao reinado de Deus. Então elas estão dentro do reino de Deus, né? Mas elas estão no reino de Deus marchando para a consumação do reino de Deus. Percebe? Então elas estão cheias de uma esperança, de um futuro, elas estão movidas no que nós hoje chamaríamos, talvez, de uma utopia. Elas estão com a esperança no reino de Deus, elas se voltaram para o reino de Deus. Os teólogos latino-americanos, na nossa aqui América do Sul, América Central, América do Norte, teólogos latino-americanos, dizem que Deus aqui ele fez uma opção preferencial pelos pobres. Eu não tenho muita simpatia por essa ideia, mas não me parece que resta alguma dúvida, se é que existe, eu acho que não, de que os pobres fizeram uma opção por Deus. Os pobres fizeram opção por Deus porque para quem eles correriam, né? Para onde eles iriam? Os pobres então escolheram a Deus. E na verdade são praticamente os pobres que escolhem a Deus, ou que acolhem o chamado e o convite de Deus para que venham todos para o reino de Deus. Jesus disse, olha, os ricos dificilmente. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é isso que ele diz? E os pobres acolhem o chamado, então, o convite de Deus.
Então o reino de Deus é uma notícia assim maravilhosa para essa multidão aqui de miseráveis que Lucas está falando. Isso significa também que as bem-aventuranças, elas não são uma lista de virtudes, irmãos. Muita gente lê aqui as bem-aventuranças ou entendem o que como se Jesus estivesse descrevendo aqui os seus discípulos e discípulas ou os seus seguidores e seguidores a partir de virtudes. Então seria mais ou menos um exemplo assim: a pobreza em espírito é uma virtude, chorar é uma virtude, ser pacificador é uma virtude. Então as bem-aventuranças seria uma lista de virtudes. Mas não é assim. Jesus está descrevendo aqui a condição daquelas pessoas. Ninguém quer ser pobre de espírito, irmãos. Ninguém quer chorar. Você quer chorar? Você quer ser pobre de espírito? Inclusive essa expressão aqui do choro é o choro do luto que Jesus está falando aqui. Eles estão chorando seus mortos. Jesus está falando com aquela multidão de miseráveis. Sabe, o apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 1, versículo 26, que Deus chamou pessoas para o seu reino. E as que acolheram esse chamado de Deus, Paulo diz que elas eram pessoas que não eram poderosas. Não tinham nascido em berço de ouro, em berço esplêndido, né? Eram pobres, ninguém estava nem aí para elas não tinham importância, eram desprezadas, né? Então Jesus está falando: olha, essa multidão de miseráveis, é para ela que eu estou falando. Sabe? Quem é que clama por justiça? Quem é que tem fome e sede de justiça? É quem está injustiçado. Essa expressão aqui, o manso, o humilde, a gente pensa que é uma virtude. Não é uma virtude. Não é isso que Jesus está falando. Essa mansidão aqui é a condição daquela pessoa que grita e ninguém escuta. Fazendo aí uma analogia para você comparar com o dia de hoje, é como se fosse uma mulher desesperada com seu filho no colo, no corredor de um hospital, gritando pelo amor de Deus para alguém socorrer o filho dela que está doente e ninguém ouve. E você ouve notícias dessa aí no rádio, no jornal e em televisão, né? Dessas coisas acontecendo no dia de hoje. É mais ou menos o que estava acontecendo com aquele povo, é esse exemplo de hoje. Uma mulher que entra pelo hospital afora, com o filho quase que morrendo, no colo, desesperado, gritando para alguém ajudar ela, e ninguém olha para ela, vira as costas, e se bobear a criança morre, né? São as pessoas que estão gritando pelos seus direitos, estão clamando por recurso e ninguém escuta. Porque passa todo mundo correndo e ninguém dá a mínima atenção. Então são as pessoas humildes aqui, essa mansidão aqui não é virtude. É uma condição de fragilidade. Chorar os mortos? Quem está chorando os mortos? Os romanos aqui, irmãos, naquele povo que está sofrendo, que é o povo para quem Jesus fala, que se eles seguirem o caminho do reino, eles serão bem-aventurados. Os romanos entraram na terra deles, entraram nas casas, tacaram fogo nas casas, abusaram das mulheres, mataram os idosos. Eles tomaram posse da propriedade daqueles povos conquistados, incendiaram suas aldeias e eles estão gritando: pelo amor de Deus, parem de matar os nossos, parem de fazer guerra, parem de derramar tanto sangue pelas nossas ruas. É isso que eles estão falando. É por isso que são pacificadores. Por isso que Jesus fala, pacificadores. Pacificador não é quem faz, por exemplo, reconciliação de uma pessoa com a outra. Uma que está brigada com a outra, você chega e intermedia aquilo e faz outras pessoas conversarem de novo. Não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando, por exemplo, de um jantar de Natal, onde todo mundo quer fazer as pazes, né? Quem está abrigado lá quer fazer as pazes no Natal. Jesus está falando que o pacificador aqui, irmãos, é uma pessoa que está na rua, numa rua com violência, numa rua com abuso, numa rua onde a truculência existe, onde há uma opressão do Todo-Poderoso que era Roma, do forte contra o fraco, e a pessoa está dizendo: por favor, parem de fazer guerra, façam a paz. Esse é o pacificador que Jesus está falando aqui. Esses que são puros de coração aqui nas bem-aventuranças, uma possível compreensão para esses puros de coração aqui, para você entender, não é a pureza de coração, porque não tem ninguém puro de coração. Não tem. Todos nós somos pecadores. Não é coisa de beleza, é de simplicidade que Jesus está falando aqui, de ingenuidade, gente ingênua, gente simples. Não é pureza no sentido de limpeza, né? Não é uma virtude, é uma simplicidade. Então, assim, quando a gente lê as bem-aventuranças, pelo menos essa leitura, e essa é a minha forma de ler e interpretar as bem-aventuranças, e faz muito sentido para mim. Na verdade, as bem-aventuranças estão falando para nós, da condição da comunidade dos discípulos e discípulas, dos seguidores e seguidores de Jesus. Da condição deles naquela época. E nossa hoje também. E é justamente para que essas pessoas tenham essa, assim, que essas pessoas que têm essa condição, que elas estão abertas para o anúncio do reino de Deus.
por elas passarem por essa situação, elas estão abertas a ouvir a palavra de Deus, o evangelho, estão abertas para o anúncio do reino de Deus. O reino de Deus que chega para elas como boas notícias, Jesus traz a boa notícia de que Deus agora está presente, né? E de que Deus lhes é favorável. É isso que Jesus está falando. As pessoas, irmãos, não são bem-aventuradas porque choram. São bem-aventuradas porque são consoladas. É diferente. As pessoas não são bem-aventuradas porque têm fome e sede de justiça. São bem-aventuradas porque são saciadas. As pessoas não são bem-aventuradas porque são mansas, humildes. São bem-aventuradas porque herdarão a terra. E não porque são pobres, mas porque delas é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Porque a Deus agradou a dar o seu reino e revelar suas verdades aos pequeninos, né? Aos simplórios. Então isso é muito bonito, né? Agora, ao mesmo tempo, quando você pensa assim, então a comunidade de Jesus é uma comunidade de um pessoal fraco, um pessoal necessitado, um pessoal carente, pobre, miserável? Não, não é isso. Porque ele está falando que esse pessoal aqui está em marcha, está caminhando, está seguindo. Esse pessoal aqui, da sua fraqueza, tira força. Ou na sua fraqueza, encontra a sua força. Esse pessoal aqui tem dignidade, irmãos. Né? Era um povo sofrido, um povo humilhado, mas estava em marcha, estava caminhando, tinha dignidade. Diferente de muitos que a gente vê hoje, que dizem ser seguidores de Jesus, mas não fazem nada disso. Esse pessoal aqui quando ouve o anúncio do reino de Deus, resgata a sua dignidade. A presença e a participação no reino de Deus é um resgate da humanidade, a imagem e a semelhança de Deus. Sabe? Então, quando Jesus está falando, olha, vocês pensam que esses miseráveis aqui, eles são uma multidão de covardes e impotentes? Não, esses caras aqui, essas pessoas aqui, eles derrubaram o Império Romano, irmãos. Essa comunidade de Jesus, ela se alastrou de tal maneira pelo Império Romano que ela atropelou Roma. Os leões tentaram comer esse pessoal aqui e eles não conseguiram. Os exércitos romanos tentaram esmagar esse pessoal e não conseguiram. Não se pode, em hipótese alguma, irmãos, desdenhar, desqualificar e menosprezar a força e a potência das pessoas que percebem que a sua condição de ser vulnerável, de estar vulnerável na história, não é a sua culpa, mas que elas são objetos, né? Que elas são alvos de uma opressão, de uma maldade, de uma crueldade e de uma iniquidade, como os romanos fizeram com o povo de Deus. E quando Deus veio até elas e vai até elas e faz com que elas levantem o seu rosto, levantem a sua cabeça, né? Elas infundem no seu coração uma dignidade, uma esperança que diz que delas é o reino de Deus, porque Jesus falou isso para elas, né? Bem-aventurados são vocês, porque vocês caminham, estão encaminhados, estão em marcha para o reino de Deus, então vocês são bem-aventurados. Essa gente se mobilizou de tal maneira que não teve um império. O Império Romano não conseguiu sobreviver a isso. Verdade é essa. É por isso que Jesus diz, essa gente que acolhe o reino de Deus e que se encontra em Deus, o Pai Celestial, essa gente que apesar de desprezada pelo mundo, e o apóstolo Paulo fala assim, né, que essa gente que o mundo acha que é um lixo, né, Deus diz assim, não é lixo, é meu filho amado, é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Amém, irmãos? Então, e quando essas pessoas aqui, elas acreditam nisso, que elas são filhas amadas de Deus, elas não toleram mais serem tratadas do jeito como foram tratadas, que é o que aconteceu com o povo de Deus lá atrás, quando eles começaram a marchar, esses miseráveis que estavam sofrendo, começaram a caminhar em direção a Deus, eles acabaram com o Império Romano. Eles não submeteram mais a determinadas crueldades que eles estavam vivendo, eles se rebelaram, eles se revoltaram, eles se reivindicaram, eles se mobilizaram, eles conquistam os confins da terra. Porque essa comunidade de Jesus, apesar de ter nascido ali na vulnerabilidade, na fraqueza e na pobreza, ela é empoderada pela esperança do reino de Deus, pelo derramar do Espírito Santo sobre elas. Essa comunidade de Jesus aqui, desse texto, é a comunidade que Jesus disse que as portas do inferno não conseguem conter. Ela é potente, ela é forte, ela é combatível, ela é imbatível, ela é invencível, ela é militante na história e ela caminha triunfante na história. Essa comunidade, ela pode ser martirizada como foi, pode ser perseguida como foi, pode ser menosprezada como foi, mas ela é que sacode literalmente as estruturas de um império cruel como o de Roma. E faz com que esse império venha a ser demolido, até que lá na frente o imperador romano disse assim, não tem jeito não, eu preciso
me tornar um desses caras aí. Eu preciso transformar esses cristãos, a religião deles é uma religião oficial do Império Romano. É isso que ele fez, né? O imperador cede a potência dessa gente aqui, que é sal da terra e luz do mundo. Amém? Então a grande lição dessas bem-aventuranças é que quando as pessoas são fracas, vulneráveis e se percebem numa condição de injustiça, de opressão, elas descobrem que aquela situação, em hipótese alguma, é a vontade de Deus para suas vidas, e que Deus as encontra e lhes estende a mão e diz assim: olha, eu quero tirar você daí, vocês são povo de Deus a partir de agora. Vocês são bem-aventurados, né? Então Jesus fala assim: ó, eu vou enxugar a sua lágrima, eu vou saciar a sua fome de sede de justiça, eu quero empoderar, enriquecer vocês, eu quero me revelar para vocês, eu quero que os seus olhos me vejam. Então essas pessoas assim que se descobrem a sua dignidade e a sua potência em Deus, essas pessoas é que são a esperança do mundo. E a comunidade dessas pessoas é que é a esperança do mundo. Jesus falou: essa gente que vem para o reino de Deus e que se descobre como filhos e filhas amados de Deus no reino de Deus e se submete, está faltando para muitos de nós, tá, irmãos? Se submete ao senhorio de Jesus, esses e essas é que são sal da terra e que são luz do mundo. Amém? A grande lição é que Deus estende a mão para todos aqueles que sofrem e sofreram a crueldade das potências malignas e maléficas da história, sabe? E Deus lhes oferece um novo caminho, uma nova oportunidade, uma nova vida, como fez com esses aqui que Jesus falou para eles e faz para a gente hoje. A mesma coisa que Jesus ofereceu para aquele povo que estava sofrendo lá, Jesus está fazendo a mesma coisa conosco hoje. Portanto, não importa que história ruim que você tem, que condição ruim que você tem, que dor, que sofrimento, que tragédia bateu na sua porta, que situação de injustiça, de lamento e de choro você está vivendo. Não importa. Quando você está numa situação de vulnerabilidade como essas, quando você se descobre como filho e filha amada de Deus e reconhece o senhorio de Jesus sobre sua vida, Deus escreve novamente sua história. E usa você também para ajudar a escrever uma outra história possível num mundo tão cruel como era aquele mundo daquela época de Jesus, como é o mundo de hoje. Amém? Então, para a gente finalizar, eu queria sugerir que você pensasse da seguinte maneira. Nós vimos aqui nessa palavra que Jesus disse que as pessoas que são seguidores dele, ou que pertencem à sua comunidade, são as pessoas que estão ali numa condição de vulnerabilidade, estão passando por dificuldades. E ele fala dos que choram, dos que têm fome de sede de justiça. E eu dei o exemplo daquela mulher com o filho no colo lá no hospital, correndo no hospital, né, pedindo socorro, né? Que outros exemplos você pode dar da nossa sociedade, né? Se Jesus estivesse, por exemplo, andando aí pelas ruas de Nova Iguaçu, irmãos, que condição vulnerável ele encontraria no meio do povo? E que pessoas e que seres humanos, filhos amados e filhas amadas de Deus, em condição vulnerável ou de vulnerabilidade, sofrendo, né, Jesus encontraria e estenderia a mão dizendo: vem para o meu reino, venha reescrever sua história. Que exemplos de vulnerabilidade a gente encontraria? Que Jesus encontraria? Aqui a multidão que Mateus escreveu eram pessoas doentes, né? Enfermos, epiléticos, endemoniados, né? Que outras palavras você usaria para descrever as multidões e que outras situações você enxerga no nosso mundo de hoje? Como se descreve a multidão de miseráveis do mundo de hoje? Mateus vai falar de um povo lá que era enfermo, epilético, endemoniado. Como que a gente olha isso hoje? Como é que a gente vê? É assim ainda? Tem outras coisas? A gente inclui outras coisas aí? Né? Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse um pouquinho sobre. Tá? Outra coisa que me ocorreu e que me ocorre é que é muito interessante como Jesus articula ali no Evangelho que o fraco é na verdade o forte, né? Que o último é na verdade o primeiro, né? O servo é na verdade o maior de todos e o pobre é mais rico de todos, né? É um antagonismo da coisa, né? Como é que você pensa a relação pobreza, riqueza, fraqueza, força e o Evangelho e o reino de Deus? Como é que você pensa isso? O que isso quer dizer para você? Como é que você lida com isso aqui? Né? Uma outra coisa que me ocorre e sugerir para você pensar é o seguinte:
De onde vem essa potência toda dessa gente fraca? De onde vem esse empoderamento todo das pessoas simples? Eu aprendi por observação e convivência, e um dia essa expressão estourou no meu coração. A vingança do pobre é a sua felicidade. Existe muita gente rica, irmãos, poderosa e infeliz. Eu até diria que é quase que uma condição inerente. Riqueza, poder, felicidade. Parece que essas coisas se juntam, né? Ricos e poderosos para encontrarem serenidade, paz e felicidade, eu vou te dizer. Tem que ter um encontro com Deus muito profundo. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre isso também. De onde vem essa resiliência toda dessa gente pobre, dessa gente fraca? Essa resiliência que faz com que essa gente toda que a gente vê nas ruas não perca o afeto, não perca a grandeza da alma, não perca a dignidade, sabe? Não perca o amor pela família, a paixão pelos filhos. Gosta de pegar, o gosto ali de pegar o neto no colo, né? A solidariedade de partir o pão com o vizinho. De onde vem essa força, né? E por último me ocorreu agora, que eu queria que você pensasse um pouco aí sobre murmuração. Pensa enquanto sofrimento e condições, como que eu posso dizer? Enquanto sofrimento e condições adversas da vida, enquanto a gente encara, na verdade, né? Sofrimento e condições adversas da vida, né? A gente encara na nossa sociedade e quanto a gente murmura, né? Quanta gente murmurando, né? Veja se tem nexos isso aí. Veja se tem igual proporção, por exemplo, a alegria e a murmuração na nossa sociedade. Quem são as pessoas que mais murmuram e quem são as pessoas mais combativas? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que as pessoas que mais murmuram são as que têm a condição de maior conforto. Eu acho que Jesus tem razão quando ele diz os ricos para entrar no reino do céu é difícil mesmo. Tem que ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Bom, enfim, pense sobre essas coisas e peça ao Espírito Santo para abrir sua mente, seu coração e peça mais. Peça ele para fazer aí tipo uma ressonância magnética no seu coração sobre tudo isso que a gente falou hoje. Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Que você tenha um restante de semana debaixo das poderosas mãos de Deus. E até domingo pela manhã com o nosso culto no templo. Te aguardo lá, em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá, se Deus assim nos permitir. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde sempre, meu irmão, minha irmã.